Shalom, queridos e queridas. Eu estou aqui do lado de fora da minha casa, aproveitando esse instante, até para a Verônica não estar ouvindo o que eu estou gravando nesse instante. Mas eu quero agradecer a todos vocês pela manifestação de carinho, de cuidado, pelas intercessões, pelas orações por todos nós, por mim, e especialmente pela Verônica. Ontem levamos um susto muito grande com ela começou a reclamar de dores, tudo como já foi falado aí, eu não preciso acrescentar mais nada. Mas graças a Deus ela acordou agora e passa bem. Vamos dar uma saída, vamos até o mar agora, ver um pouco o mar, tentar descontrair um pouquinho para ajudar nesse processo todo, né, de desfragmentação da nossa mente, né? Se nós compararmos a nossa mente como um computador, nós sabemos que assim como o HD do computador vai acumulando, e chega num determinado momento e não consegue guardar mais nada. Como a memória, né, do nosso celular, a mesma coisa acontece. E assim eu entendi que estava acontecendo com Verônica, e isso tem acontecido com todos nós. A morte, né, do pastor Niverton, o lidar com a pastora Rosânia nesse tempo e mais outros problemas já acumulados da minha saúde, da nossa saúde aqui em casa, algo que vinha assim preocupando demasiadamente a Verônica, como a saúde da sua mãe, como a saúde do meu pai, né, o sogro dela. Enfim, são coisas que acabam preocupando todos nós. Mas nós, pastores, absorvemos também as dores também de todos os outros que, sob nossa cobertura ou não, acabam fazendo parte do nosso relacionamento de vida, né? Assim foi com o papai da Ana Paula, que, né, a família que perdeu o seu papai nesse tempo também aí de isolamento social. Assim, né, a gente percebe como algumas outras dores, como já fez um ano, né, que está com quadriciclo passando aqui, o som abafou aí, né? Ele vai voltar, vai fazer barulho de novo. Mas assim como um ano que fez agora da perda, né, do filho da Valéria e do Vani, assim como agora, né, há pouco mais de um mês, né, a morte do filho do pastor, do apóstolo Luiz Henrique. Enfim, são perdas que nós estamos sentindo, estamos tendo, e isso tudo vai afetando muito com todos nós, né? O quadriciclo agora está passando com baixo volume, né, com baixa aceleração, exatamente para não nos atrapalhar. Eu agradeci a ele aqui. Mas nesse tempo que todos nós estamos passando, esse tempo de isolamento, esse tempo lidando com esse vírus, né, que nada mais é do que uma peste, né, que vem para não só causar a enfermidade, mas também mortandade, exatamente como está lá no Salmo 91. E é uma ocasião totalmente diferente daquela que a nossa geração passou, né? Nós sabemos muito bem que ao longo da história da nossa geração, nós nunca tínhamos passado por isso, né? Aliás, não tenho noção disso em outra ocasião. Mesmo em épocas tão difíceis como foi a gripe espanhola, isso foi acontecendo isoladamente, mas o mundo não era conectado como é hoje. Então hoje não, eu acabei de ler notícias de Israel agora, porque o meu amigo lá passou agora, ligou para mim, perguntando se eu sabia que o Moro tinha pedido demissão, né? Eu fui e falei assim, não, ele falou assim, não, mas pediu demissão, ele está lá em Jerusalém e ele está sabendo antes do que eu, né, que o ministro aqui da Justiça no Brasil pediu demissão. Então esse é um mundo conectado. E esse mundo conectado nos deixa em dificuldades quando as notícias elas vêm de forma volumosas e de forma negativa. E aí voltemos àquele pensamento inicial, a nossa mente. Nós temos uma limitação, nós somos pastores, homens e mulheres de Deus, mas nós temos uma capacidade de absorção que qualquer ser humano tem. A nossa mente tem uma capacidade de absorver coisas boas e coisas ruins, como qualquer mente de qualquer pessoa tem. E aí, a nossa mente, enquanto pastor, estou me lembrando aqui
do apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 14 de 1 Coríntios, né? Quando ele, falando ali sobre os dons espirituais, ele começa no capítulo 12 a falar sobre isso, e quando ele chega no capítulo 14, ele diz assim, olha, eu sei que existe um caminho para vocês buscarem os dons, né? Esse caminho é um caminho que vocês devem fazer com zelo, né? Mas prefiram entre o dom de línguas, que era aquele que a igreja de Corinto muito procurava, este dom é usado para se falar, né, em mistérios, que quem fala em línguas fala com Deus, e aí fala em espírito, e então fala pelo caminho, que é um caminho de mistério, porque só Deus vai entender, é uma relação pessoal da pessoa com Deus. E aí ele diz, mais importante para mim, eu preferiria que todos vocês profetizassem, fossem profetas. E aí ele vai dizer no verso 3 assim, porque aquele que profetiza edifica, exorta e consola. Sabe, queridos, eu acho que neste tempo, este deve ser o nosso papel. A nossa fala, ela tem que ser uma fala de edificação, ela tem que ser uma fala de exortação, e entender que exortação não é chamar a atenção. A palavra exortação, ela vem do mesmo radical lá no latim da palavra educação. Ou seja, de onde vem a ideia de ensino. Então o que Paulo está dizendo é que aquele que profetiza, educa. O que profetiza, ensina. Exortação virou no português, né, a ideia de chamar a atenção. E não tem nada a ver com isso. Então Paulo está dizendo, vamos usar agora certo, aquele que profetiza, ou seja, o profeta, ele edifica, o profeta, ele ensina, educa, e o profeta consola. Queridos, eu acho que nesse tempo, nós pastores, precisamos desfragmentar a nossa mente de tanta coisa ruim, negativa, que tem sido dita, falada, e às vezes até inconscientemente nós estamos buscando e jogando para dentro da nossa mente essas coisas. E o apóstolo Paulo diz que nós, como profetas, precisamos ser usados para edificar, para educar, ensinar e para consolar. Nossos discípulos estão precisando de nós. O mundo está precisando de nós. Mas nós estamos ficando doentes como tantos outros estão ficando. E aí hoje, por exemplo, eu disse para a Verônica, você não vai tocar em celular. Esqueça seu celular. Porque ontem, antes dela começar a passar mal, ir para o hospital, ela chorava compulsivamente, sentindo a dor da pastora Rosânia. Não que ela não pudesse e não tivesse que ser pastora da pastora Rosânia naquele instante de sofrimento, mas aconteceu que a mente dela chegou a um limite de absorção, e ela precisava desfragmentar a sua mente. Mas o corpo vai sentir isso como qualquer ser humano sente. Não somos super-heróis, não somos supercrentes, somos seres humanos, dotados de uma missão e de dons. Então vamos saber usar os nossos dons com eficiência. Desfragmente a sua mente. Não encha a sua mente de coisas negativas. Se você tiver que cortar, né, celular, televisão aqui já desapareceu aqui em casa. Eu estava brincando com um parente, né, um primo que mora aqui no condomínio, que passou por mim aqui na frente de casa, eu disse, eu só vejo filme de amor turco no Netflix, porque filmes da Turquia, por serem islâmicos, não tem uma cena de sexo. O casal teve um filme que eu vi 31 episódios, e o casal só se beijou na boca no final do 31º episódio. Eu estou vendo assim, é uma forma de você ocupar a mente, é claro, tem outras coisas, mas quando eu falo filmes eu me dirijo a esse tipo de filme, né? Então fica aí um conselho para vocês. Não use a mente de vocês para encher de tanta baboseira, porque é linha política que se manifesta, falando mal de político aqui, de político ali, é gente defendendo político aqui, político ali. Isso não é hora nem de falar de política, gente, não tem cabimento. Isso é hora de profeta edificar, educar e consolar. Seja profeta. Deus abençoe.